Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do amado Mestre Jesus sejam conosco. Mais uma terça-feira de Evangelho, prece, radiação, música do Centro Espírita Cearense. Mais um momento de congregação de nós, povo de Deus, família cristã, que nos reunimos para orarmos uns pelos outros e para juntos estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nesse momento, procuremos nos recolher dentro da nossa intimidade espiritual, buscando uma conexão para o alto e nos preparando para a prece dessa noite. Boa noite, meus irmãos. Prece pelos doentes. Ser com eles, Senhor, em suas dores físicas e espirituais. Pelos desencarnados, que eles passem a entender rápido a sua nova situação, que seja breve seu momento de confusão no mundo espiritual. Prece pelas crianças violentadas, que elas recebam o bálsamo restaurador de suas dores íntimas. Pelos 14 milhões de desempregados do nosso Brasil, Senhor Jesus, tende misericórdia deles. Pelos nossos irmãos coveiros e da limpeza, e pelos motoristas de aplicativos, ônibus e táxis. Jesus os abençoa e restaura suas forças e aumenta a sua fé, Jesus. Pelos profissionais da saúde, peço que os bons espíritos apliquem fluidos de ânimo, que suas forças todos os dias sejam restauradas através desses fluidos. Peço pelos bons professores, por todos os professores, que eles entendam e passem a entender sua verdadeira missão aqui no nosso planeta, que exerçam sua função com amor e dedicação. Pela nossa nação brasileira, que os homens que estão na liderança e que vão liderar tenham amor pelo próximo, de verdade, e não só da boca para fora. Pelos idosos, que eles sejam amparados em suas dores e em seus abandonos, que seus familiares tenham compaixão deles nessa hora tão difícil que é a hora da velhice. Pelos nossos irmãos que passam fome, que eles sejam amparados e agraciados, não só no corpo, mas também no espírito. Que sejam saciados e que recebam de Jesus o verdadeiro amparo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. É chegado o momento do nosso Evangelho. Hoje estamos dando continuidade ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, e hoje estamos estudando o item 15 para afastar os maus espíritos. E para tanto, nos dedicaremos
a citações, palavras do próprio Jesus contida no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo de 25 a 28. E diz Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridão. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essas palavras de Jesus nos levam a procurar fazer nessa encarnação o nosso processo de reforma íntima. Não adianta boas palavras, uma postura dentro da nossa comunidade religiosa, ou no nosso trabalho, ou da nossa família, como justos, como pessoas boas, quando trazemos dentro de nós toda a impureza de maus pensamentos, de maus sentimentos, de ódio, de rancor, de inveja, de intolerância. Então, Jesus aqui em Mateus, ele nos lembra que nós não devemos nos comportar como os escribas e fariseus hipócritas. Nós devemos nos comportar como verdadeiros cristãos. Esse prefácio dessa coletânea que nos trata de para afastar os maus espíritos, ela é muito bem fortalecida por essas palavras de Jesus. Então, quando procurarmos fazer as nossas orações, meditemos antes qual é o acordo que está a nossa intimidade com aquilo que vamos falar perante os nossos irmãos. E, continuando aqui nessa parte da coletânea, a prece que os espíritos colocam para nós, para afastarmos os maus espíritos, sedimentam essas palavras de Jesus. E vamos à prece. Em nome do Deus Todo-Poderoso, afastem-se de nós os maus espíritos, servindo-nos os bons de antemural contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles. Nós vos repelimos com todas as forças de nossas almas, fechamos os ouvidos às vossas sugestões, mas imploramos para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que vos dignais assistir-nos, dá-nos a força de resistir-nos a influências dos maus espíritos e às luzes que for necessárias para não ser vítima de suas tramas. Preservai-nos do orgulho e da presunção, isentai o nosso coração do ciúme, do ódio, da malevolência e de todo sentimento contrário, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Queridos irmãos, fiquemos em paz, meditemos no nosso comportamento. Antes de afastarmos os maus espíritos, procuremos eliminar de nós os maus sentimentos, que são os atrativos que nos ligam uns aos outros. Paz e bem a todos. Venho pedir aos bons espíritos benfeitores e aos anjos guardiões que, através da infinita bondade de Jesus,
nossas águas sejam fluidificadas e transformadas em remédios, medicamentos necessários para o nosso corpo físico e nossas almas. Que não só as águas de nossas casas e nossas garrafinhas que estão em cima da mesa de cada um, mas também de nossos rios, cachoeiras, reservatórios. Aonde houver uma gota de água que seja fluidificada, que sejam colocados fluidos de amor, de cura, de muita luz, que ao ingerirmos, Jesus querido e amado, tenhamos e obteremos a cura tão necessária para o nosso corpo e para nosso espírito. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.